Gênesis, capítulo 12, de 1 a 5. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. A família, a igreja, no plano missionário de Deus. Eu quero começar, irmãos, fazendo algumas definições, e a primeira definição é a definição de família. A família é uma unidade básica da sociedade, formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Essa é uma definição secular de família. O dicionário, ele define família desta forma: uma unidade básica da sociedade, formada por esses indivíduos que têm laços afetivos em comuns. Uma família tradicional é normalmente formada por um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio ou algum outro fato. Os filhos que vierem a existir compõem uma família, o núcleo elementar desse instrumento social. Interessante notar que a definição fala que tradicionalmente a família ou a família tradicional é constituída por um homem e uma mulher. Porque hoje essa tradição ou essa forma, ela já deixou de existir. Hoje família é 2 mulheres, família pode ser 2 homens, família pode ter qualquer configuração. O neto que é cuidado pela avó ou pela tia, pelos sobrinhos. Então há hoje uma degeneração nessa unidade básica familiar. A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e outras instituições. A família, ela foi planejada por Deus para influenciar aonde a família está, influenciar o meio onde nós estamos, o meio social. Só que a família recebe a influência também do meio aonde ela se encontra. E diante dessa realidade nós vemos então essas mudanças nesta base da família. Hoje a instituição, o governo quer influenciar diretamente dentro da família, com algumas leis, com algumas determinações. A última que está sendo discutida é a lei da palmada. A questão é como que o Estado vai interferir, ou vai gerenciar, ou como que o Estado vai fiscalizar o núcleo familiar. Como que ele vai poder determinar se de fato aquela criança ela foi violada no que diz respeito à lei da palmada. Se o pai der uma palmada no bumbum da criança e alguém denunciar, então vai se promover uma série de situações para ver se é verdade ou não, para poder punir conforme a lei. Isso é uma forma de a família estar sendo influenciada pelo meio, no caso, a sociedade e as autoridades. Família é um grupo de pessoas, ou um número de grupos domésticos ligados por uma descendência, a partir de um ancestral em comum, através do matrimônio e da adoção. Nós temos os clãs familiares. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26. Vamos ver algumas definições bíblicas para família. Capítulo 1 de Gênesis, verso 26 ao verso 28. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal que rasteje e se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais da terra. Nós vemos aqui Deus formando o homem, Deus formando a mulher, e Deus dizendo: agora multipliquem-se. Agora surge então a família. Da união de um homem e de uma mulher, nós temos a geração de filhos, e aí a constituição da família. Capítulo 2, verso número 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, que lhe seja adequada. Em outras traduções, diz idônea. Verso 21 ao verso 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui nós temos, irmãos, uma base bíblica para a família. Capítulo 4 de Gênesis, versos de 1 a 2. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um filho. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Nós temos aqui então uma definição social, uma definição secular e um princípio bíblico para a formação dessa instituição chamada família. A segunda definição que eu quero fazer é de igreja. Nós estamos tratando de família, igreja e missões. Igreja é uma instituição religiosa cristã, separada do Estado, deveria ser. Algumas não são, algumas têm ligação muito forte com o Estado. Cabe à igreja repassar para os seus crentes a interpretação bíblica. No contexto bíblico, o termo igreja designa reunião de pessoas, sem estar necessariamente associado a uma edificação ou uma doutrina específica. Essa é uma definição mais secular, de que a igreja ela tem que repassar para os seus fiéis as doutrinas, os princípios bíblicos. Dentro de um contexto bíblico, a igreja é um grupo de pessoas que foram separadas para servir a Deus. Etimologicamente, a palavra grega eclesia é composta de dois radicais gregos: ek, que significa para fora, e eclesia, que significa chamados. Daí a definição de igreja, aqueles que foram chamados para fora. Essa palavra eclesia é uma palavra de origem grega, escolhida pelos autores da Septuaginta, uma tradução bíblica, do hebraico para o grego, para traduzir o termo hebraico usado entre os judeus, para designar a Assembleia Geral do Povo do Deserto, reunida ao apelo de Moisés. A ideia de que igreja é um grupo de pessoas que foi separada de um outro contexto para ser então o povo de Deus e glorificar a Ele. No texto bíblico do Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes, sendo utilizada como referência a um agrupamento de cristãos e não a edificação ou templos, nem mesmo a toda a comunidade cristã em alguns momentos. O que é igreja? Igreja não é templo, igreja não é uma construção, a igreja não é uma denominação. A igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas do mundo, separadas do pecado, para glorificar a Deus e servir a esse Deus. Aqueles que foram chamados para fora. Biblicamente, Mateus capítulo 16, verso 18. Abra sua Bíblia, Mateus 16, 18. Diz assim o texto bíblico, Mateus 16, 18. Jesus perguntando para os discípulos quem as pessoas falavam que ele era. E aí lá no verso 18, Jesus falando com Pedro: eu te digo ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Há uma interpretação errada aqui, irmãos, da tradição romana, dizendo que Pedro foi o primeiro papa, o cabeça da igreja, o alicerce da igreja. Jesus não estava falando nada disso. Jesus estava dizendo: Pedro, você é um pedregulho. É isso que Pedro significa em grego. Pedrisco, pedra pequena. Eu digo que você, Pedro, é uma pedrinha pequena, é um pedregulho. E aí Jesus fala então sobre esta pedra. Provavelmente ele bate no peito e fala: eu, Pedro, eu sou a pedra. E a Bíblia fala que Jesus é pedra de esquina, é a pedra angular, ele é o alicerce, ele é a rocha. Sobre esta pedra, sobre mim mesmo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão resistir a essa igreja quando ela for resgatar as almas perdidas que estão presas pelo diabo e estão então, teoricamente, no inferno. Essa é a significativa, ou esse é o alicerce, essa é a ideologia da igreja que Jesus lança aqui. Sobre ele próprio, sua própria vida, a igreja seria edificada. Não era sobre Pedro, nem Paulo, nem qualquer outro homem, mas sim sobre o próprio Jesus Cristo. Capítulo 28 de Mateus, verso 18 a 20. Nós vemos Jesus lançando as bases da igreja em Mateus 16, 18. Aqui em Mateus 28, verso 18 a 20, nós vemos Jesus comissionando aquela igreja. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 16, ele lança a base, os princípios da igreja. Aqui ele comissiona aquela igreja que estaria em formação com o ministério de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos esta igreja sendo preparada com o poder para cumprir a sua missão, para cumprir o seu papel. Atos 1, 8, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 16, ele lança a base. Ele constrói essa igreja com os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos. Comissiona esses discípulos em Mateus 28. Agora em Atos, esses primeiros discípulos são revestidos do poder e da autoridade. E a partir do capítulo 2, versos de 1 a 4, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes umas línguas como de fogo, distribuída entre eles sobre cada um, e pousou sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui então a concretização da promessa, do poder, da autoridade para que aquela igreja cumprisse o seu ideal, a sua missão e a sua função. Igreja é um grupo de pessoas que foram separadas do mundo, comissionadas, capacitadas espiritualmente para poder cumprir uma obra, um projeto de Deus. Missões, a última definição. São iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre povos não cristãos. Essa é uma definição secular para missões. As missões se baseiam em princípios da teologia cristã, em imitação do ministério de Jesus Cristo e em cumprimento do mandamento que deu aos seus apóstolos para pregarem o Evangelho pelo mundo. Missões, então, é irmos e pregarmos o Evangelho. Mas além de serem simples ministérios da palavra, as missões se estruturam ou se inserem em comunidades estáveis e procuram integrar, com maior ou menor sucesso, os princípios cristãos com a realidade de vida dos povos em que se implantam. Aí nós temos a catequização que aconteceu no Brasil, quando chegaram os primeiros missionários junto com os descobridores. Eles vieram para catequizar, para colonizar, inclusive não só essa questão espiritual, mas dentro de todo o costume europeu que veio daquela época. Dessa forma, ultrapassam as esferas religiosas e assumem uma dimensão social, econômica, educativa, assistencial e muitas vezes também artística e cultural. Missões é levar o Evangelho de Cristo ao coração das pessoas e promover as transformações necessárias para que aquelas pessoas se adequem ao Evangelho e ao plano de Cristo. Atos capítulo 2, verso 14.
nós vemos a igreja cumprindo o seu papel missionário. Então, propondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e lhes disse: homens judeus, todos que habitais em Jerusalém, que é isso? Fique claro entre vós, escutai as minhas palavras. Pedro começa a fazer missões. Pedro começa a pregar o evangelho. Pedro começa a cumprir o papel, a missão que Deus distribuiu, colocou sobre ele como discípulo, mas também agora ele como um representante da igreja. Pedro começa a obra missionária pregando em Jerusalém para as pessoas que vieram para a festa do Pentecostes. Capítulo 3, verso 12. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito andar pelo nosso próprio poder ou religiosidade? A partir da cura daquele homem na porta formosa do templo, Pedro começa então a pregar. A partir do verso 13, ele começa o seu segundo sermão em Jerusalém. E pessoas se convertem, pessoas são transformadas. Capítulo 4, verso 1. Enquanto eles estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Começa a perseguição, verso 18. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Apesar de toda a força contrária, Pedro entendeu que ele não deveria deixar de fazer missões, de pregar o evangelho salvador e transformador. Capítulo 8 de Atos, verso 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Agora o evangelho, através da obra missionária, sai do contexto de Jerusalém. Capítulo 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam os senhores e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra para a qual eu tenho chamado. Então, depois de jejuar e orarem, lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem para a primeira viagem missionária, para a expansão do Evangelho, a qual depois tem a segunda viagem missionária no capítulo 15, a terceira viagem no capítulo 18, até então que Paulo se encontra preso em Roma, capítulo 28 de Atos, e o texto termina, capítulo 28, verso 31, dizendo que Paulo estava pregando o reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. A obra missionária continuava acontecendo. Então nós temos aqui, irmãos, a família, nós temos a igreja e nós temos missões. E agora nós vamos trabalhar esses conceitos, nós vamos unir tudo isso dentro daquilo que eu chamo de a família e a igreja no plano missionário de Deus. Deus tem um plano missionário para a família, Deus tem um plano missionário para a igreja, Deus tem um plano missionário para as nossas vidas. As primeiras ações missionárias de Deus. Por que essa questão de missões é tão importante para a igreja? Pelo fato de nós termos um Deus missionário. Porque nós temos um Deus que é um Deus missionário. E como que nós sabemos disso? Só nós irmos para o livro de Gênesis, e lá nós vamos ver então essa perspectiva, essa realidade de um Deus que é um Deus missionário. Um Deus que se preocupa com o homem pecador. Um Deus que quer salvar esse homem pecador da sua desgraça moral. A partir do pecado do homem, em Gênesis capítulo 3, verso 6, então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Embora Deus havia dito que eles não deveriam comer do fruto. A partir dessa questão, irmãos, do pecado, Deus começa a traçar um plano para resgatar o homem pecador. Deus agora começa a se preocupar com o homem pecador. E aí nós começamos a ver então um Deus missionário agindo para resgatar esse homem pecador.
A atitude que até hoje o Senhor vem desempenhando, ou seja, o Deus Santo indo ao encontro do homem perdido. E nós temos aqui então o Deus missionário. Verso 8: ouvi a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Se Deus chama o homem pecador, é porque Deus estava interessado naquele homem pecador. E aí nós temos então o nosso Deus Santo, que vai ao encontro do homem perdido. A primeira ação foi fazer roupas de peles para vestir Adão e Eva, que estavam humanamente tentando resolver o problema do pecado. Esta morte dos animais que cederam a pele, que Deus fez as vestimentas, foi uma morte substitutiva. Deus já vai ao encontro então desses primeiros pecadores, Adão e Eva, para resgatá-los, não para condená-los. A segunda ação missionária foi Deus encontrar-se com Caim, dialogar com ele, apontando a necessidade de transformação de vida, mente, coração e espírito. O arrependimento traria vitória sobre o pecado. Capítulo 4, verso 7. Se procederes bem, não se reestabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deve dominá-lo. Essa é a segunda ação missionária de Deus. Tem ainda uma terceira ação missionária, que foi a mais radical. Deus então decide agora eliminar a raça humana pecadora e recomeçar a partir de um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Capítulo 6 de Gênesis, verso número 5 ao verso número 9. E o Senhor Deus viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Abel decidiu não se arrepender, não mudar a sua vida. E não somente a partir de Abel, mas a partir de uma raça humana pecadora, o pecado se multiplica, se potencializa. Com o aumento numérico, o aumento do pecado é proporcionalmente igual. Verso 6: então o Senhor arrependeu-se de ter haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Uma vez que Deus, com as suas ações missionárias, não conseguiu resgatar o homem pecador, ele tem agora uma nova alternativa: destruir a raça humana, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, pois me arrependo de tê-los feito. E aí no verso 8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Verso 9 diz que Noé era um homem justo, íntegro, na sua geração, andava com Deus. E nós sabemos, irmãos, pela história bíblica, que agora Deus separa Noé e a sua família, para que através de Noé ele talvez pudesse reestabelecer e resgatar a raça humana. Deus elimina o pecado de uma forma radical, com a exterminação da vida, porque Deus, através de Noé, queria então recomeçar de novo, uma nova perspectiva. Só que o homem continuava se afastando de Deus. Capítulo 9, verso número 20. Depois que Noé saiu da arca, a Bíblia diz que Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. E Caim, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso aos seus irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e puseram sobre os ombros, então andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados para não ver a nudez do pai. Ou seja, Deus tentando buscar, resgatar o homem pecador. Mas o homem continua se afastando da presença do Senhor. Capítulo 11, versículo 4. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo chegue no céu. Façamos para nós um nome, para que sejamos espalhados pela face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
e disse: o meu povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentaram fazer. Vamos descer, confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda o outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e pararam de edificar a cidade. Deus elimina toda a raça humana no dilúvio. Recomeça com Noé, só que Noé tinha um coração pecador. Noé também pisa na bola. E a partir de Noé, as pessoas se multiplicam. E o pecado continua aumentando, a ponto de chegar à Torre de Babel e eles quererem edificar um nome para si. Um resquício do pecado que leva o homem a se afastar de Deus. Porém, depois dessas tentativas, o homem continuou em escala crescente, se afastando de Deus e resistindo ao seu chamado ao arrependimento. Depois de Deus fazer tudo isso, o homem continua com o seu coração fechado. O que, de certa maneira, leva o Senhor a tomar uma outra alternativa, na tentativa primária de resgatar o pecador. E agora então nós temos o segundo passo dentro desse plano missionário, que é Deus usar então a família. Ele, como Deus, começa um trabalho de missões. Deus é um Deus missionário. Deus vai ao encontro do homem pecador. Esse homem não se rende totalmente a Deus. Então as ações diretas de Deus agora vão passar a ser desenvolvidas através de uma outra circunstância, através da família. E aí nós temos então a família no plano missionário de Deus. Gênesis capítulo 12, o texto que nós já lemos. Diante desse contexto de aumento numérico e geográfico, Deus lança um novo plano missionário, que agora consistia em usar uma família. Deus não seria mais o agente direto do plano missionário de salvação. Deus agora iria, através de uma família, conseguir ou tentar trazer o homem para a sua presença. Deus chama Abraão, através de Abraão, continua buscando o homem pecador, separando um povo, o povo de Israel, através do qual queria restabelecer o seu nome em toda a terra. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, depois mudou-se para Harã. Ele era filho de um homem chamado Terá, nome ligado a um deus lua chamado Naamar, o iluminador. Havia um templo dedicado a esse deus em Harã, e por isso que Terá sai de Ur dos Caldeus e vai até Harã para adorar a esse deus. Só que nesse trajeto Terá morre na cidade de Harã. E lá então Deus chama Abraão. Em Harã, o pai de Terá, ou o pai de Abraão, que chamava Terá, morre. E ele vai agora com a sua mulher e o seu sobrinho Ló em direção à terra de Canaã, para cumprir o chamado de Deus, que é de abençoar todas as famílias da terra. Capítulo 12, verso de 1 a 5. Deus chama um homem pecador, ou chama Abraão. Através de Abraão, Deus vai formar um povo, uma nação, uma família, para que essa família pudesse então levar o nome de Deus às outras nações que não o conheciam. O plano missionário de Deus agora vai estar focalizado na família. O legado da família no cumprimento missionário se estende por gerações. E assim nós temos a expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Toda essa perspectiva missionária, ela vai se expandindo, passando por Abraão, Isaque, Jacó e o povo de Israel como nação. Vemos aqui que a família foi a primeira instituição criada por Deus, e assim, Deus usa a família como força missionária para salvar o homem pecador. Aquela instituição que ele cria em Gênesis, agora Deus usa essa instituição para trazer o homem pecador de volta à sua presença. Através da família, Deus age até que decide transferir o legado missionário a outra instituição. Que instituição é essa? A igreja. Deus dá o primeiro passo missionário. Depois, Deus então transfere esse legado para a família, Abraão.
E agora nós temos um outro contexto, que é o contexto da igreja. E ainda hoje, Deus continua apostando na família como uma força missionária. Famílias estruturadas em Deus, famílias que vivem o Evangelho, exercitam o perdão e estejam envolvidas no reino de Deus, vão fazer a diferença no seu contexto, dentro do seu parentesco, com a sua vizinhança, e a família então vai poder desenvolver o trabalho missionário. Depois da família de Abraão, depois do povo de Israel, nós chegamos então, irmãos, na igreja. A igreja agora vai estar dentro do plano missionário de Deus. Na família de Israel nasceu Jesus, o Filho de Deus, o qual é o cabeça da nova instituição missionária que passaria a agir. Jesus idealiza a igreja, comissiona e dá a força motriz, o Espírito, para que ela cumprisse o seu papel. Que papel é esse? Resgatar o homem pecador. A mesma ação de Deus em Gênesis, resgatar o homem pecador, Ele coloca sobre a família de Abraão e a sua descendência, levar o seu nome às nações, aos pecadores. E agora nós temos a igreja com essa missão de levar o homem pecador aos pés de Jesus. Fato este que não exclui a família do plano de Deus, pois a igreja é nada mais, nada menos que um conjunto de famílias ou de indivíduos salvos por Jesus e que agora são comissionados para resgatar os seus semelhantes. O que é a igreja? É um conjunto de famílias. É um grupo de famílias resgatadas, transformadas. E que agora então Deus comissiona esse grupo de famílias, ou a igreja, o corpo, para que possa então resgatar os mesmos semelhantes que estão sobre o pecado. Está hoje sobre a igreja, irmãos, a responsabilidade de levar a mensagem da salvação. Está sobre a igreja hoje a responsabilidade da obra missionária. Cabe hoje à igreja cumprir essa tarefa. A partir de Atos 13, nós vemos que a igreja de Antioquia entende esse chamado e começa a expansão do evangelho pelo mundo de então, através das viagens missionárias. Qual que é a realidade hoje? Infelizmente, hoje, muitas igrejas perderam a noção de responsabilidade por missões. Eu vou repetir, infelizmente, hoje, muitas igrejas perderam a noção de responsabilidade por missões. E aí o que a igreja faz? Ela transfere essa responsabilidade, ela transfere esse papel para as agências missionárias. Ou ela contrata profissionais para ir aonde a igreja deveria estar. A igreja contrata o missionário, a igreja paga o missionário. E acha que pagando ou sustentando um missionário, a igreja está sendo missionária. Apesar das agências missionárias serem uma bênção, a sua existência só é devido ao fato de a igreja preferir as torres de Babel. A igreja ela não entendeu o seu papel missionário. A igreja está preocupada em construir impérios, as suas torres de Babel. A igreja está preocupada em edificar o seu próprio nome, seja no bairro, seja na cidade ou no país. Quando Jesus nos manda ir e pregar o evangelho, nós nos unimos, nós nos agrupamos e queremos ficar juntos. E aí nós deixamos essa sensibilidade missionária se apagar. Mas para não sermos tão culpados disso, nós então sustentamos o missionário ou mandamos um dinheiro para a junta missionária e eles que façam missões. Nós vamos continuar a construir a nossa Torre de Babel. Quando a igreja entende o seu legado missionário, que é alicerçado nas famílias restauradas, ela cumpre o plano de Deus e o plano que Deus reservou para a igreja. Se a igreja, irmãos, entender a sua responsabilidade missionária, nós não precisamos de campanha de missões. Nós não vamos precisar levantar um alvo para mandar para a junta de missões, porque a igreja está fazendo missões. Ela está fazendo aquilo que tem que fazer, não está transferindo para outros a sua missão. Se nós hoje estamos abrindo uma campanha missionária, é porque nós não estamos fazendo
na essência, na íntegra, na totalidade, o que a igreja tem que fazer como igreja missionária. E para nós ficarmos um pouco menos culpados, nós então investimos nessa perspectiva. Se a igreja for missionária, não precisamos de juntas ou de agências missionárias. Se cada igreja batista do Paraná for essencialmente uma igreja missionária, não precisa de um departamento de missões na Convenção Batista Paranaense. Se cada igreja batista do Brasil for igreja missionária, nós não precisamos de uma junta de missões nacionais. E também nós não vamos precisar de uma junta de missões mundiais, porque a igreja lá vai enviar, a igreja vai ir, a igreja vai desenvolver o seu papel. A igreja de Antioquia não tinha junta de missões. Por quê? Porque a igreja enviava os seus discípulos, enviou Paulo, enviou Barnabé, enviou Silas. E a igreja então vivia essa esfera missionária. Se a igreja for missionária, não precisamos de juntas ou agências. Porém, se a igreja não desenvolver este amor pelas pessoas perdidas, o amor que Deus teve por Adão, o amor que Deus teve por Caim, o amor que Deus teve pelas pessoas, a igreja continuará terceirizando esta tarefa que é sua por excelência. E aí nós vamos continuar dependendo de promoções, de campanhas e de ações, para que a gente diminua um pouco a nossa responsabilidade, o nosso sentimento de culpa. Eu quero terminar dizendo que Deus criou o homem para glorificar a Deus. Este, porém, o homem, devido ao mau uso do livre-arbítrio, lá em Gênesis, ele se torna objeto do esforço missionário do próprio Senhor para resgatá-lo. Deus cria o homem para glorificar a Deus, a Ele. O homem se afasta e agora então o homem se torna objeto da força missionária de Deus. Aquele que era para estar junto de Deus, o homem, peca, se afasta e agora então Deus vai ter que ir atrás desse homem para trazê-lo de volta. Essa é uma síntese missionária. De um casal pecador surge uma família pecadora, primeira e mais importante instituição até hoje. Família esta que precisa ser restaurada, no caso a família de Adão, capítulo 4 de Gênesis, versículo número 26. O texto bíblico diz assim: a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Tudo leva a crer que depois da morte de Abel, por Caim, o próprio irmão, então a tragédia dentro da família, o próprio Adão e Eva se afastaram um pouco, se esfriaram um pouco na fé. E aí quando nasce o neto de Adão e Eva, chamado Enos, é que eles voltam, eles tornam a invocar o nome do Senhor. A família de Adão precisou de restauração, para então ser um agente missionário. Com famílias resgatadas do pecado, Deus institui a igreja. Olha que coisa interessante. Deus vai ao encontro de um homem pecador e com esse homem pecador ele forma a família. Dessa família pecadora, desgraçada, Deus faz a igreja, que é composta de famílias falhas como nós somos. E agora então Deus forma a igreja através de famílias, e agora essa igreja vai ter que resgatar o seu semelhante que está em pecado da mesma forma que nós estávamos ou estamos. Pessoas imperfeitas, formando instituições, igrejas imperfeitas, para realizar uma obra que é perfeita. A obra missionária, o plano de salvação. E aí, irmãos, como entender tudo isso? Como entender essa matemática de pessoas imperfeitas formando instituições imperfeitas que são chamadas para cumprir uma obra que é magnífica, que é perfeita, que é louvável e que é importante? Como entender isso? A não ser pelo filtro da graça de Deus e do seu grande amor pelas nossas vidas. Família, igreja, dentro de um plano missionário de Deus. Somente a graça dele, somente o seu amor e a sua misericórdia pelas nossas vidas.